Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos aqui na ilha do Chipre, terra de São Barnabé e lugar da evangelização do apóstolo Paulo. Então vamos aí situar esta ilha tão importante para o Atos dos Apóstolos. Aí encontramos do capítulo 9 ao capítulo 11 do Atos dos Apóstolos, fala do Chipre, da ilha do Chipre, que é uma nação hoje com uma parte sua ocupada pela Turquia, mas nós temos uma comunidade católica latina, quer dizer, como nós, juntamente com a comunidade maronita e na parte grega da ilha, maioria são ortodoxos, e na parte ocupada do norte, a maioria são muçulmanos. Isso é a situação aqui da nossa ilha do Chipre, deste país, porque é um país onde exercito o meu ministério, agora ministério episcopal como bispo. E assim, peço a oração de vocês e vamos crescendo aí no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, conhecendo não somente o Chipre, mas a palavra. O tema do nosso programa de hoje, Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos. Certamente São Paulo, Saulo, de Tarso, atualmente hoje Tarso seria a Turquia, hoje como nós temos a divisão geográfica, Saulo, que depois se torna Paulo, depois da conversão, passou pelo Chipre e teve o seu caminho de encontro com Jesus. Queremos entender com ele como é ser chamado, como é ser tocado pelo nome de Jesus, como é ouvir a voz de Jesus, como é seguir o discípulo crucificado e ressuscitado por nós, Jesus de Nazaré, a experiência com o Mestre. E São Paulo se torna um grande mestre-discípulo, que ensina a partir da sua experiência com o Mestre Jesus, na sua humildade de encontrar os outros apóstolos, de estar com Pedro, escutar Cefa, de escutar Pedro e assim evangelizar a partir do nome de Jesus. Então, no conhecimento de São Paulo, vamos então à primeira pergunta. Quem era o jovem Saulo de Tarso? Então vamos lá. Saulo era um judeu cidadão romano e chamado Saulo, de família judia, perseguiu duramente os cristãos. Encontramos Saulo no momento do martírio de Santo Estevão. Paulo estava lá perseguindo os cristãos em todo o Oriente Médio, em modo especial em Jerusalém, na Síria. Ele odiava esses discípulos de Jesus. Vamos então entender. Saulo era um judeu religioso e ele fazia tudo com maior zelo. O maior zelo para Paulo era perseguir aqueles que para ele eram heréticos. Paulo tinha uma força muito grande dentro de si. Entendemos e conhecemos que São Paulo, Jesus o escolheu pela sua força de caráter. É interessante que tudo vem usado para o bem daqueles que amam Deus, né? Tudo concorre para o bem. E é verdade, até um caráter tão forte como aquele de Paulo. Nós encontramos São Paulo com São Barnabé aqui no Chipre, a um certo ponto, né, da visão dos dois. Tiveram umas dificuldades humanas e Barnabé teve que deixar Paulo seguir sozinho e São Barnabé ficou por aqui. Vocês imaginem que são todas situações humanas, realidades humanas que existem entre os apóstolos. Existe hoje também nos apóstolos, nos discípulos da igreja hoje, quem tem um caráter num modo, quem tem um outro. E Paulo era um caráter muito forte e ele era muito zeloso pelo judaísmo. Ele era muito zeloso. Mas Jesus o encontra nas estradas de Damasco, quando Paulo ouve a voz de Jesus. E é interessante porque Paulo ouve aquela voz
por que você me está perseguindo? E ali é interessante e forte para nós, discípulos de Jesus. Jesus diz, por que você está perseguindo os meus discípulos? Não, Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, perseguir os cristãos é perseguir Cristo. Quando você é perseguido como cristão, você é perseguido com Cristo. Você não é sozinho. Você é perseguido por Cristo. E Jesus pergunta a Saulo, por que me persegues? E Saulo faz essa experiência de ficar cego, de estar totalmente abandonado, até que encontra Ananias. Estamos falando de um santuário para mim, muito caro lá na Síria, que é o santuário de Ananias, em Babtuma, na cidade de Damasco, onde temos os franciscanos que cuidam desse santuário na Síria. E Paulo faz essa experiência da misericórdia, a experiência do amor de Jesus. E Paulo vem batizado e foi introduzido na comunidade de Jerusalém pelo nosso São Barnabé, que introduziu Paulo na comunidade, na primeira comunidade dos discípulos, que tinham medo. Eles estavam com medo de Paulo, de Saulo, agora Paulo, que quer dizer Paulo, pequeno, a humildade. Não é mais o perseguidor, mas é o discípulo pequeno que acolhe. Jesus é que prega o nome de Jesus. É o a grande coluna da Igreja São Paulo. E sou muito grato a Deus de poder viver aqui no Chipre, onde recebeu a pregação de Paulo, onde São Barnabé trouxe Paulo com a sua força, com a sua humildade e também com a sua simplicidade, mesmo sendo um caráter forte, para evangelizar e anunciar o nome de Jesus. E uma pergunta que muitas vezes tive que responder individualmente, também nos grupos que eu visitei, quando eu falo da experiência que eu tive tive no Oriente Médio, agora atualmente aqui no Chipre. A pergunta é esta: como combater os que perseguem a igreja e as ideologias contrárias à fé? Então vamos lá, primeira coisa, temos que corrigir a pergunta. Como combater? O bom combate, o bom combate da fé é o testemunho. Nós não somos chamados a sermos esses guerreiros no combate daqueles que nos perseguem. Jesus diz que nós temos que ser como pecore, como ovelhas no meio de lobos. E São Francisco nos deixou para nós franciscanos esta pedagogia, esta forma de sermos evangelizadores, de nos comportarmos como ovelhas. A ovelha ela não se defende. Você pode ver que de todos os animais ela não morde, ela não defende, ela não dá chute, ela somente se entrega, como Jesus se entregou na cruz. Então, o modo de se comportar é o modo do cristão. Nós não precisamos de Jesus de ficar preocupado que palavra eu vou falar, que palavra eu vou usar para me defender, porque o Espírito vai nos inspirar, é o Espírito que vai ser o nosso defensor. Por isso, é importante, queridos irmãos e irmãs, termos a nossa identidade cristã. Identidade cristã é tudo isso que eu disse antes. Quando você tem esta experiência da tua identidade, o conhecimento e a catequese é muito importante, não para se defender, mas para ser realmente convicto da nossa própria fé. Porque aqueles que perseguem querem que você não seja convicto. Eu posso dar o exemplo do nosso bispo de Alepo atualmente, que é franciscano, é meu confrade, é o Dom Hanna, que ele vive lá em Alepo, na Síria, e ele foi pároco nos povoados do Oronte, divisa com a Turquia, onde ele foi preso mais de uma vez.
Mais de uma vez ele foi preso, colocado numa cadeira, deixaram ele 24 horas, e ele tem a sua idade, tem 70 anos, deixaram ele ali, amarrado naquela cadeira, e chegaram para ele e disseram: se você blasfemar Cristo e aceitar Maomé, nós vamos te libertar. Não? E Abuna Hanna disse: se é assim, meus queridos irmãos, eu vos digo, eu adoro o meu Senhor Jesus Cristo, somente a Ele adorarei, somente a Ele servirei. Essa identidade que poderia naquele momento ser decapitado, ser torturado, e Abuna Hanna dá esse testemunho. Por quê? Porque ele tem a sua identidade. Então é muito necessário termos a nossa identidade cristã. Por isso a identidade cristã é muito importante. Não acusar, não ser agressivo, mas ter a própria identidade. Eu penso que é o verdadeiro significado do ecumenismo, do respeito pelas outras religiões, é ter a própria identidade. Então, ter identidade é um modo, podemos dizer, de nos defendermos, mesmo se a palavra defender eu não gosto muito. Mas é um modo de responder. E muitas vezes nós temos a perseguição ou muitas dificuldades de defender a Igreja Católica. Então, o modo de defender a Igreja Católica é também não ficar atacando os outros. Não ficar atacando. O modo de se defender é estar na verdade. Viver as palavras de Jesus. E a pergunta que geralmente vem dos jovens seminaristas, mas também dos jovens leigos aí inseridos nas comunidades. A pergunta é: como saber se eu sou um intolerante religioso? Então, hoje todo mundo tem medo de ser intolerante, né? Esse medo que tem nos jovens, as pessoas que querem ser aí muito modernas também, né? Então, nós temos que estar na linguagem. Então, porque eu não quero ser um daqueles intolerantes da internet, né? Então, fica aí a pergunta, realmente que é necessário responder, porque hoje a internet se tornou a praça, né? A praça das discussões. Uma vez as pessoas tinham que ir na praça para brigar, ou eu teria de ir para algum lugar para discutir, né? Então está todo mundo lá com o seu celular, com o seu computador, na praça, na grande praça, onde você pode falar o que você quiser, onde você xinga, você pode aí distribuir a fake news, você pode dizer o que você quiser, depois você fica no anonimato, né? Então isso aí é muito perigoso, realmente, e a intolerância no mundo religioso realmente presente. Então, como saber se eu sou intolerante religioso ou não? Então, na dificuldade de dialogar. Eu sempre insisto na identidade que nós temos que ter como cristãos, mas também na capacidade de ouvir. Então vamos lá, capacidade de ouvir. Quando eu falo que eu não gosto de debate de religião, porque, por exemplo, quase todos os debates que eu assisti e participei, as pessoas falam ao mesmo tempo, né? Ninguém consegue deixar o outro terminar de falar. Aí fica aquela cultura oriental que eu ouvi muito entre os nossos orientais, que eu amo tanto aqui da Terra Santa, onde fala: o que grita mais tem razão. Aquele que fala mais alto e é mais agressivo vai ter a razão. Então isso aí é já intolerância religiosa. Se você pensa de convencer gritando e agredindo, você é intolerante. Quando você parte com a agressão, tentando acabar com a vida do irmão, né? Então você já começa atacando em modo intolerante a vida do irmão. O que está do outro lado, ele pode ser diferente de você, ele pode ter uma outra religião, ele pode ter um outro pensamento, mas se você é cristão, no modo franciscano, diria, um modo muito profundo, no modo de São Francisco de evangelizar, é sempre um irmão, uma irmã do outro lado. Quer dizer, alguém que devo amar. Então, o diálogo parte do ver o outro como irmão, do ver o outro com a capacidade de te entender, quem sabe, aonde você começa e inicia
o que pode dizer o diálogo religioso, né? Falando da tua convicção, falando do teu ponto de vista e parando e escutando o outro quando ele está falando. Isso é muito importante. Não é só a educação, né? Mas se você não tem nem condição de ouvir que o outro termine de falar, você é intolerante. Não, realmente, não é uma exageração. Eu já vi discussão que quando a pessoa está na segunda palavra, o outro já está respondendo e gritando. Quer dizer, você faz a foto, você ouve o que você quer, né? Como a foto, você faz a foto, você escolhe o lugar que você quer fazer a foto. Então, muitas vezes a foto não é a realidade. Você escolhe o lugar mais feio se você quer mostrar que o lugar é feio. Ou você mostra o lugar mais bonito do lugar, ou você escolhe o que você quer colocar na foto. Muitas vezes a foto é somente uma imagem, né? E você pode colocar esta forma de diálogo olhando somente a tua foto, sem abrir a possibilidade que o outro irmão fale. Então, ouve, deixa ele terminar, deixa ele desabafar também, né? Quando ele terminou, você pede, agora eu posso falar? Então agora, se o outro começa a então, olha, eu te ouvi por 10 minutos, agora deixa eu terminar de falar, meu irmão, por favor. Então isso é um modo humilde, podemos dizer, não de fácil humildade, mas concreto de viver na kenosis e também no anunciar a palavra. Não atacar outras religiões, que não é não dizer a verdade. Você apresenta a tua religião na tua convicção, mas sem ficar atacando. Você pode, no momento profético, de dizer algo errado. Por exemplo, exageração de pedir ofertas, pessoas que vêm não ser enganadas, né? Nós não podemos fechar os olhos. Como profeta você diz não, mas não fala daquela específica religião se não é necessário. Então tem assim um filtro, não? Que você tem que colocar. Vale a pena falar? É necessário falar? Vai mudar alguma coisa se eu falar o nome daquela religião ou daquela pessoa? Não muda, fala em modo geral para que não seja um ataque pessoal. Se é necessário, sim, mas faça aquelas perguntas. É necessário? Vai ser para o bem? Vai melhorar? Vai ajudar a reflexão? Então são todas que nós temos realmente interiorizar e responder. É uma arte porque é um modo de ser, não um modo de fazer. Eu penso que o modo de ser cristão capaz de dialogar e evangelizar é realmente a arte do Espírito, né? Onde nós nos colocamos na escuta, mas não podemos nunca defender a nossa religião, a nossa convicção de fé, se você realmente não a ama, se você realmente não a vive. Você seria o primeiro a estar negligindo e você seria o primeiro a falar mal da tua própria religião, se você não vive, e não conhece e não ama a Igreja Católica. A pergunta: como canalizar as minhas críticas à Igreja em prol da minha conversão pessoal e da evangelização? Essa pergunta é uma pergunta, eu direi, pastoral a interno da Igreja, porque estamos vivendo momentos difíceis na Igreja Católica com aqueles que pensam de ser mais católicos que o Papa e mais santos que a Igreja. Estamos vivendo aí com pessoas que realmente se sentem muito mais católicos que o Sumo Pontífice e pensam de estar, na verdade, desprezando com palavras duras e com exemplos realmente mesquinhos o Santo Padre. Então vamos lá, críticas à Igreja. Mas eu não concordo. Escreve uma carta, fala com o teu bispo. Você pode demonstrar o que você pensa sem atacar. Um filho não ataca o próprio pai. O filho que realmente ama o seu pai, ele não vai atacar o seu pai, a sua mãe. Vai amar a Igreja, vai sentir nesse corpo místico da Igreja que faço parte, responsável pela santidade da Igreja e também responsável para que reine uma harmonia de irmãos dentro da Igreja. Por isso, eu posso dizer, no meu modo de ver, é uma ação diabólica. Diabólica. O demônio quer dividir, ele quer acabar
Por isso, quando eu vejo pessoas assim, atacando o Santo Padre, atacando os bispos, atacando o clero, atacando a Igreja Católica e dizendo ser católico está dentro da Igreja. Nós não somos santos e puros para ficar criticando, nem criticando os irmãos. Nós podemos sim dar a nossa opinião no lugar certo, na tua comunidade, quando tem o momento da partilha, da condivisão. Quando você vai com o teu bispo, vai lá, fala com o teu bispo, escuta. Se ele não te escutar, você fez a tua parte. Mas é necessário realmente mudar essa mentalidade. No Brasil tem muito ataques à igreja, muito ataque aos bispos. Eu fico muito triste. Acho que em Portugal um pouco menos, nas outras partes do mundo um pouco menos. Mas ultimamente, na Igreja Católica em geral, tem este modo de ataque à igreja, ataque à jerarquia da igreja, em modo especial ao Santo Padre. Eu penso que realmente é um momento de refletir, usar tudo isso para uma chamada à santidade pessoal. Como eu estou vivendo, como eu estou participando. Aí eu pergunto, você reza pelo Santo Padre? Ah, eu rezo. Você faz jejum pela igreja? Ah, eu pergunto, quando começam esses diabólicos a falarem, eu só pergunto, eu nunca me defendo, né? Eu sempre faço as perguntas cruciais. Você reza pela igreja? Você reza pelo Papa? Você jejuma pelo Papa? Você jejuma pelo Papa? Pela igreja, pelos bispos, para aquilo que você pensa que não estão segundo a tua imagem, o teu modo de conceber, certos? Então, se você está me ouvindo e já o fez, eu pergunto, já rezou pelo Papa? Já rezou pela igreja? Quantos dias no mês você faz de jejum pelo Santo Padre e pela igreja? Quantas obras de caridade, quer dizer, levantar, ir para o hospital, ir no lugar onde tem os refugiados, irem aí nas pessoas que estão necessitadas, famílias que estão se separando? Quantas pessoas você está ajudando realmente dentro da igreja? Se você não entra não pode responder essas minhas perguntas, por favor, pare, reze e ame a igreja. E meditando, refletindo esta palavra que toca as nossas consciências. A palavra toca a consciência. Não é somente na ciência do entender, mas na consciência do Espírito. Toca lá no fundo, em outras palavras. A palavra toca. E a palavra diz que ela fere e cura. Porque ela vai lá, toca no teu pecado, toca na tua realidade, depois te dá a cura, te dá o remédio. Por isso a palavra ela tem essa força, não, como a espada, né? Que fere e te cura ao mesmo tempo. E com essa palavra que nos cura, vamos rezar com o Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3 e 4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrestando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E eu completaria sem medo, como nos chamava sempre São João Paulo II, sem medo de anunciar a Cristo. E vamos lembrar os irmãos e irmãs que escreveram para o nosso programa Na Escola dos Apóstolos. Sou Flávia Fânia Clipel. Peço orações pela minha família. Estamos passando por um momento muito difícil, de grande tormento. E peço que Nossa Senhora de Nazaré, junto com São José e o Menino Jesus, ajude-nos a passar a agonia que há anos estamos lutando. Sou Maria Dias, de Portugal. Venho agradecer as vossas orações. Acredito que elas têm uma força especial. E peço pela recuperação de saúde do meu marido. Um abraço para Portugal. Tenho um grande amor por Portugal. E aí, juntamente com a Maria Dias, saúdo todos as pessoas maravilhosas de Portugal. Envie também o seu pedido de oração na Escola dos Apóstolos, no e-mail na escola dos apóstolos @cançãonova.com ou pelo Instagram CN Terra Santa.
torne-se um sócio evangelizador. Ajude a Canção Nova a evangelizar. Acesse clube.cançãonova.com e vamos pedir na oração a força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. O Senhor esteja convosco, vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola dos Apóstolos, com São Paulo e São Barnabé, que te ajudam a crescer na fé.